qualquer artista que não se posicionou contra o Bolsonaro nas eleições, eu a princípio sinto um desprezo profundo por ele, porque ele é artista, caralho, assim, é o mínimo que se espera. Ele tem um governo que é claramente contra a sua identidade, a sua profissão, ele é contra a função da sua profissão no mundo, ele despreza o que você faz, certo? Se você for, ainda por cima, homossexual ou negro, duplamente ele te despreza. Bom, Gregório, muito obrigada por arrumar um tempinho na agenda para falar com a gente. Eu queria começar te perguntando sobre uma entrevista que você fez, inclusive eu acho que foi pro Haddad, no canal do Haddad, onde você disse que quando as pessoas elas vão na internet procurar por amor, elas não encontram, porque a internet é como se fosse você disse que foi uma máquina de moer gente. Você usou essa frase. Hoje, né, por exemplo, as pessoas elas se unem nas redes sociais para odiar, é uma coisa que acontece. E no teatro, as pessoas elas se unem para assistir a obra, né, apreciar a obra e para refletir. É um momento de reflexão. Você acha que as artes cênicas elas são capazes de tirar a gente de tanto ódio gratuito? Tanto que você está aqui hoje para estrear o seu monólogo, né, no teatro. Sim. Como que você vê esse papel da artes cênicas nesse momento? Poxa, uma ótima pergunta, porque realmente eu acho que essa diferença é central mesmo entre a internet e o teatro. São tipos de espectador muito diferentes. Agora, mais que a internet, eu acho que são as redes sociais, sabe? Eu acho que às vezes a gente põe tudo no mesmo pacote, e eu acho que a internet em si, ela é muito democrática, benéfica. Quantidade de blogs, quantidade, sabe, de vídeos de canais no YouTube, de coisas. Eu acho que isso é muito benéfico. Agora, o universo da rede social é que parece fadado a ser um lugar de mesquinharia, de ódio, de picuinhas e tal. Então o teatro, para mim, é um lugar em que realmente eu sou muito feliz, porque tem um contato direto com a plateia e com o coletivo. Porque eu acho que um dos problemas hoje em dia é que eu acho que as pessoas estão muito focadas nas suas experiências pessoais do celular. Cada um tem uma visão de mundo, porque cada um está ali vendo o celular, sabe, reproduzir uma narrativa. Então cada um tem a sua experiência de mundo, logo tem a sua experiência política, cada um tem a sua versão pessoal dos fatos. E o teatro, que eu acho bonito, é que é uma experiência coletiva dos fatos. Isso, eu acho que é o que a gente sente mais falta hoje. O problema da sociedade feminina é que tem poucas experiências coletivas. As pessoas não estão mais compartilhando as mesmas narrativas. E o teatro, basicamente, é um compartilhamento de narrativa. Então isso que me deixa mais feliz de estar fazendo peças, estar fazendo teatro, é contar uma história e viajar junto com uma quantidade enorme de pessoas, né? E você, nessa peça, esse monólogo, você fala sobre essas questões atuais que a gente está vivendo agora, principalmente essa questão da intolerância? Sim, a gente fala no Sísifo disso, fala do Brasil muito como um país sem memória, não é? Logo condenado a repetir, como Sísifo, as suas tragédias. Porque o Brasil, a gente tem um déjà vu de tragédia, né? Todo dia a gente fala, calma, isso daí já não tinha acontecido, né? A gente teve deslizamento, teve o rompimento da barragem de Mariana, depois teve uma tragédia Brumadinho outra, e né? apagou Mariana, a gente esqueceu, sabe? Então, e aí tem o incêndio do Museu Nacional e aí tem uma tragédia, parece que apaga a anterior, sabe? Então a gente fala disso tudo na peça. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas de um destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo dar-lhes fim, ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas de um destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo dar-lhes fim, ser ou não ser? Eis a socorro. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas de um alguém me ajuda, ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo dar-lhes fim, ser ou não ser? Eis a cansei. E agora em relação ao filme A Vida Invisível, que inclusive é o representante do Brasil no Oscar, né? Você faz um papel de um homem extremamente machista, né? Que era, naquela época, a maioria dos homens eram assim. E hoje, se a gente for olhar, a gente está falando de mulheres que poderiam ser as nossas avós agora, né? Essa história. Só que hoje nós mulheres, a gente alcançou algumas vitórias, a gente tem algumas conquistas, mas ainda sofremos muito com a misoginia, com o feminicídio. E você também é pai, você é pai de uma menina. Como que você acha que, na sua opinião, qual que é o papel desse longa
na vida das pessoas hoje, principalmente nessa sociedade que está se deparando com aí governos de extrema direita que tem aqueles mesmos pensamentos desse papel que você interpretou, deste homem lá de décadas atrás, que vivia numa sociedade mais ou menos parecida com o que está querendo se apresentar hoje novamente? Ótima pergunta também, assim, porque realmente é um filme de época, não é? A Vida Invisível. Que serve para hoje. Que serve muito para hoje. Eu pensava muito fazendo, assim, pensava que, nossa, embora fale, claro, de algo, de uma situação que naquela época era pior, claro, que é a primeira vez de uma mulher, naquela época era um negócio brutal, não é? Que beirava o estupro. Essa situação, por exemplo, de estupro dentro do casamento ainda é muito real, assim, do sexo, né? Tem muito homem que não entende que tendo casamento tem que ter consentimento. E o filme fala um pouco disso, né? Foi muito duro fazer, muito difícil, porque é mexer em fantasmas ancestrais, não é? Aquela é a vida sexual das nossas avós, bisavós. O filme fala disso. A gente tem uma dificuldade em lidar com isso, com esse fato, não é? Mas essa é a verdade. Então o filme acaba fazendo a gente refletir sobre a nossa constelação familiar, assim, sabe? Sobre como se formou a nossa família, e tem muita violência envolvida sempre, em todas as famílias. E acho que conhecer essa história é uma maneira justamente de não repeti-la, né? E você acha que isso pode também trazer, por exemplo, um lado mais positivo para a relação paterna, a paternidade, de educar uma mulher? Totalmente. Né? Eu acho que a paternidade está sendo inventada ainda, né? É algo que está em construção, assim, uma paternidade real, interessante. Uma paternidade compartilha é algo novo na história da humanidade. Então ela está sendo inventada, e eu acho que faz parte da paternidade, sim, não reproduzir isso, não é? Não reproduzir essa desigualdade de tratamento nos gêneros, assim. Se vocês quiserem, vocês podem pedir, tá? Para ela dar uma... Não, sem brincadeira, para ela parar um pouquinho ali, porque a livraria é super parceira. Quiserem pedir só para segurar um pouquinho a louça, Qual que é a sua relação com Portugal? Você vem muito para cá. Todos os seus trabalhos têm um alcance gigantesco aqui, tanto o Porta dos Fundos como o Greg News. E aí eu queria direcionar essa pergunta, porque o que eu vou falar agora é uma coisa que, assim como acontece no nosso país, também acontece aqui, que é o crescimento das igrejas neopentecostais. Sim. Né? E é mais ou menos um formato parecido com o do Brasil. Aqui, se você for pegar os prédios que essas instituições adquirem, se você for olhar, também são prédios que eram cinemas, teatros. Você vê esse crescimento dessas igrejas como um projeto de dominação? E como que você olha esse projeto, o impacto que ele tem, né, na arte e na cultura brasileira, de um país que acabou de passar por 8 indicações do Emmy. Porta dos Fundos foi campeão, agora ganhou um prêmio do Emmy Internacional. E a gente teve mais indicações do que, sei lá, o Reino Unido. Como que tá isso para vocês, assim, para você, para o meio artístico? Como vocês pensam essa questão? O Brasil vive mesmo uma nova Idade Média, não é? É um país que está caminhando em direção ao passado. E isso é muito triste, porque é um país que eu amo, mas parece que o país que eu amo, para eles, nem existe. Porque o país que eu amo é o país da liberdade, do carnaval, da cultura, da música, do samba, né, da cultura de rua, das religiões matriz africana, tá, do sincretismo religioso, a liberdade religiosa, a liberdade sexual, liberdade de identidade, enfim. É um país que eu acredito que exista também, não é uma ficção da minha cabeça. Ele está lá. Então a gente hoje faz fazer o Porta dos Fundos é mais do que nunca um ato de resistência, de dizer assim, o nosso país é o país da irreverência, né? E a gente vai continuar fazendo, porque pra gente é muito importante mesmo marcar esse ponto de que o Brasil está em disputa. O Brasil não é um califado ultra-religioso, não pode virar, e a gente vai fazer o possível para que não vire. A gente está vendo o nosso país mesmo ser disputado por um grupo que acredita que ele precisa ser, sim, um lugar da tradição família e propriedade, né, da Opus Dei, ou nem mais da Opus Dei, porque tem uma aliança, não é só, tem os evangélicos, mas é uma grande aliança, eu acho, conservadora, que junta todos, né,
Então é algo muito aflitivo mesmo, ver o seu país ser disputado assim por um grupo que você acredita realmente que é o passado encarnado. E é isso que está acontecendo. Portugal, você falou, tem um florescimento também, mas essas igrejas neopentecostais, elas florescem muito na ignorância, essa é a verdade. Não tem, você nunca vai ver um crescimento dessa igreja num país com um índice alto de formação de educação. Não, a igreja ela floresce na ausência do Estado de uma educação pública. Isso é um fato demográfico mesmo. Então, Portugal, nesse sentido, não está tão à mercê, porque eles têm um projeto de educação pública consistente e, claro, eu não tenho ilusões sobre Portugal, sei que tem mil problemas, mas isso é algo que existe em Portugal. Uma forte rede de educação pública, de saúde pública, o Estado de cultura. O Estado, nesse sentido, fornece alternativas para a população que não sejam só a religião. O que acontece no Brasil é que a religião dá o que o Estado não dá, não é? Então, quando o Estado não dá educação, lazer, cultura, quem dá isso, emprego, quem dá isso é a religião. E aqui não existe também, né? Bom, pelo menos eu vivo aqui, eu vejo, não existe essa discussão, o que é melhor, né? Ditadura ou democracia? É uma discussão básica. É isso. Portugal, eu tenho a impressão que desde 74, né, desde abril de 74, os valores da democracia são muito consensuais. Todos concordam que a democracia é o melhor regime para se viver, com todos os seus problemas. A democracia ela é melhor do que a ditadura. Isso foi algo que o país concordou na Revolução de Abril de 74 e foi vindo dos cravos. E os valores de Abril hoje ainda são presentes, e tanto a direita quanto a esquerda falam desses valores, né, de Abril. E hoje no Brasil não, a nossa democratização não foi feita como aqui, no sentido que a gente não tem tanto orgulho como vocês têm de Abril de 74, da Revolução dos Cravos. Para vocês, para Portugal, é um momento celebrado, é um momento festejado, tem a data do 25 de abril e tem também todas os valores que são citados e os momentos, e a música. Era um momento em que vocês celebram como o nascimento de algo novo. A nossa redemocratização, ela foi diluída, durou uns 10 anos, 79, quando Figueiredo, né, quando começaram, a abertura até 89, quando se votou para presidente, são 10 anos, uma democratização feita ali meio aos trancos e barrancos. Já quem assumiu foi o Tancredo, morreu, e assumiu o Sarney, então foi algo feito sem nenhuma punição para torturadores. A gente tem torturadores confessos no Brasil, que torturaram mulheres grávidas, botaram ratos no interior do corpo de mulheres, torturaram crianças e as pessoas ficaram impunes. Então a nossa democratização ela foi feita sem um consenso de que torturar é ruim, por exemplo, e aquilo que eles fizeram foi errado. Né? Isso foi feito 20 anos depois da Comissão da Verdade, que ainda assim não puniu ninguém, só ouviu, que já foi bastante. Mas enfim, acho que isso é uma grande diferença entre Brasil e Portugal. E é por isso que Portugal está muito à frente nessa escala da democracia. Mas acho que, por exemplo, pra gente, igual você falou que o Brasil é um país que às vezes ele repete os erros por não conhecer sua própria história. Eu conheço muitas pessoas aqui que têm filhos, por exemplo, no secundário, que seria igual ao nosso ensino médio. E eles falam que a história, quando se chega no ponto da história do Brasil aqui, muitas coisas são omitidas. Até hoje é um assunto meio delicado aqui se falar sobre a questão da escravidão, sim, da dívida histórica que Portugal tem com a população africana e com o Brasil. Você acha que, por você ter uma grande audiência aqui do Portas, do Greg News, por exemplo, você acha que o humor ele pode ter esse papel de conscientização em Portugal, claro, ou o humor não tem esse compromisso, não tem que ter? Claro, não, eu acho que você levantou um ótimo ponto. Portugal, apesar de ter uma rede fortíssima de educação pública e de conhecerem muito a história, ainda tem entranhada na população, isso é normal, porque até outro dia eram ainda, né, colonialistas, sim, eram imperialistas até 30 anos, então as pessoas lembram dessa época e está muito entranhado nas pessoas, sim, uma visão colonialista, iluminista também, no sentido, somos todos iguais e somos mesmo, mas o somos todos iguais não pode anular as diferenças históricas, não é? Sim, claro que somos, mas o Estado precisa garantir que todos sejam iguais, né? E isso significa muitas vezes dar sim um tratamento desigual, né? Para que justamente todos passem a ser iguais. Então, no Brasil,
que é um país em que a escravidão foi feita em solo, né, em loco, e está muito presente na nossa sociedade. 300 anos, né? Por incrível que pareça, essa noção da desigualdade, a gente percebe ela melhor, assim, né? A gente entende melhor a necessidade de cotas e tal, por mais que tenha uma resistência, passou, a lei de cotas está existindo e é uma reparação histórica que é feita com muita eficiência, diga-se de passagem. Todo mundo dizia, isso vai precarizar as universidades, vão ficar... Não, não vão. As universidades melhoraram pra caramba depois. E as pessoas que entraram também. Então, por incrível que pareça, o Brasil, nesse sentido, está mais consciente em relação a essa desigualdade. Portugal ainda parece tá muito iluminista, o que é muito bonito, mas nesse sentido mesmo. Eu vejo muitas pessoas falarem, mas acabou esse negócio de escravidão, agora somos todos iguais. Sim, somos. E acho lindo. Mas eu acho importante também não desmerecer, né, o movimento negro, quando o movimento negro diz que ainda existe colonialismo, ainda existe escravidão, né, hoje. E falar sobre isso, né? Claro, debater sobre isso, né? Exatamente, porque deixou marcas, né? Uma sociedade colonial, uma sociedade colonizada, uma sociedade colonizadora, colonialista. São sociedades que permanecem. Você não abole a escravidão e termina com os rastros de escravidão, né? E é uma coisa que a gente sempre tenta explicar para eles também aqui na questão, por exemplo, se terminou com a escravidão, mas aí o cara era escravo, a mulher era escrava e todos os antepassados também, e você simplesmente vira para essa pessoa e fala, você está livre. E aí, o que claro, essa pessoa vai fazer? Tem que ter reparação. É igual torturadores. Você não pode, no Brasil, dar pensão até hoje para torturador. Não é só que não prendeu. Dá pensão e fala assim, mas por que ele não merece? Ele é um militar igual aos outros. Não, reparação histórica. Você tem que reparar. Os erros tem que consertar para não repetir. E mesma coisa também com as vítimas da história, não é? Temos que lembrar e reparar, eu acho. Com certeza. Gregório, no nosso canal a gente fala muito de música. A gente tem essa ligação. E a gente gosta muito de falar também de músicas assim mais pesadas, as vertentes mais pesadas, tipo o rap, o metal, o hardcore. E eu lembro uma vez numa entrevista que o seu colega de Porta dos Fundos, o Porchat, disse que ele não gosta de música. Você gosta de música e ela te ajuda de alguma forma? Adoro música. E você gosta assim, de algo assim mais pesado? Você gosta de uma coisa mais leve? O que você diz com pesado? Heavy metal, hardcore, punk. Cara, eu não entendo, sabia? Eu admiro a galera que faz. Acho que tem puta galera foda que faz, músicos bons pra caralho que fazem, eu entendo o valor, eu entendo assim, falo, cara, tá, eu entendo isso é bom, mas eu não tenho esse hábito de ouvir assim mesmo, eu sou mais música baixinho, gosto de música cantada baixinho, assim. E o que você gosta, assim, de ouvir, e que te ajuda, por exemplo, num processo de criação, não sei, te ajuda? Cara, tem um pianista aqui de Portugal, já que eu tô aqui, que eu gosto pra caralho, faleceu já há alguns anos, gosto muito da música, que é um puta compositor, que é o Bernardo Sassetti, jazzisco. Tem um que está vivo, graças a Deus, maravilhoso, genial, que é o Felipe Melo, um pianista daqui. Eu gosto muito de jazz e gosto muito dos cruzamentos do jazz com as músicas locais. Então, no Brasil, o jazz com samba, com a bossa nova, com todos o jazz no sentido amplo. Assim, o choro é uma música que eu gosto muito. Você gosta de fado, já que a gente está aqui? Adoro fado, adoro fado. Mas, sobretudo, o fado, acho que os novos, como é que se diz, as novas interpretações do fado, né? São maravilhosas. Tem um fadista que eu gosto muito, que é o Thiago Torres, que é amigo meu, o Thiago Torres da Silva. Fados muito bonitos, muito... Como é que se diz? Modernos, no sentido que... Eu vejo muito feminismo nas letras de fado. Assim, principalmente muito. Quando é interpretado por uma mulher, aí o negócio fica mais... Gisela João, acho interessante. Assim, acho que tem uma vibe, o fado, ele não é necessário, é um pouco que a gente está falando do Brasil, as identidades elas estão em disputa, então o fado também está em disputa. Ele pode ser algo tradicional, da culpa da pessoa sempre na dor e da solidão, ou ele pode ser, esse ritmo pode sim servir e serve muito bem para cantar o que quiser, um amor homossexual, por exemplo, ele pode cantar o que você quiser, porque ele é um ritmo e ele se presta muito bem também a falar das dores da contemporaneidade, né? Então eu adoro o fado e acho que dá muito caldo ainda por aí.
coisa que acontece muito, a gente tá meio que também numa era de decepções. Algum artista, assim, ó, músico, comediante, já te decepcionou a ponto de você não querer também mais nem acompanhar o trabalho que ele faz? Assim, o cara ser um gênio, ter uma obra maravilhosa, mas como pessoa se posicionar de uma forma assim completamente horrível, a ponto de você nem conseguir mais apreciar a obra, o trabalho que ele faz. Já aconteceu com você isso? Olha, acontece, mas essa coisa do cancelado me incomoda um pouco, sabe? Eu também acho. Vamos cancelar a pessoa para sempre. Porque eu acho que as pessoas são... um artista, né? Não estou falando de políticos fascistas, esses eu não perdoo, não. Mas o artista que dá uma opinião merda ali, eu espero ele se retratar, e eu acho que ele vai se retratar. Por exemplo, qualquer artista que não se posicionou contra o Bolsonaro nas eleições, eu a princípio sinto um desprezo profundo por ele. Porque ele é artista, caralho, assim, é o mínimo que se espera. Ele tem um governo que é claramente contra a sua identidade, a sua profissão, ele é contra a função da sua profissão no mundo, ele despreza o que você faz, certo? Se você for, ainda por cima, homossexual ou negro, duplamente ele te despreza, sabe? Então, você não dizer isso, você não se manifestar, porque eu não gosto da... Por exemplo, tem uma artista, Juliana Paz, pessoa adorável, uma atriz mega carismática, fez um vídeo falando: eu não vou falar sobre política nas eleições porque eu não me sinto autorizada a falar porque eu não entendo disso o suficiente. Ao contrário de muitos artistas, aí deu uma alfinetada, os artistas se posicionam. Tá, você não entende o suficiente de política, então você não vai se posicionar. Eu acho isso, sim, ou de uma estupidez ou de uma perversidade gigante. Por quê? Porque ela fala sobre shampoo, tá? Ela faz propaganda de crédito, de banco, de tudo. Ela entende, então, de tudo isso? Ela faz uma ampla pesquisa antes de fazer uma propaganda, que ela faz tantas, ou não? Ou quando ela ganha dinheiro, na verdade, ela se sente, sim, empoderada para dar uma opinião. Então, o que falta na opinião política para ela é o dinheiro, é a verba. Com verba ela se posiciona politicamente ou não? Com verba ela só se posiciona por shampoo, só por coisas que... Inclusive, com certeza foi uma atitude política que fez com que ela pudesse ganhar dinheiro com a arte dela. É isso, né? tudo. E aí, o que acontece? Também é uma atitude comercial você não dar opinião política. Então ela finge de humildade, eu não tenho opinião. Quando na verdade enfim, eu sei o que é. É comercial, é interessante, porque se você fala de Bolsonaro, imediatamente as marcas falam: isso daí é polêmico, isso daí eu não vou apoiar. Então, realmente, você se posicionar politicamente tem perdas. Claro que tem. Financeiras, comerciais, etc e tal. Mas, ao mesmo tempo, você não se posicionar tem uma perda muito maior, que é ética, é moral. Consciência. Como é que você dorme à noite pensando, né? Como é que você vê o genocídio da parte da população, fala assim: deixa eu fazer uma propaganda de shampoo aqui que eu vou ganhar meu dinheiro, ganhar um trocado. Como é que você vê a Amazônia, Brumadinho, como é que você vê o Museu Nacional, como é que você vê e fala assim: faz parte, né, da vida. Agora, L'Oréal, puta, pelo amor de Deus. E o Gregório tem esperança de ver Você já tá portuguesa, né? Tô falando Gregório. Tô falando em terceira pessoa. Sempre que falam isso, eu pergunto qual, eu fico na dúvida. Qual Gregório? Tem outro? Eu fiz uma entrevista com o Criolo, foi a mesma coisa. Ela falou: e o Criolo? Ele falou: o Criolo tá aqui, sou eu. É o costume. Não, tudo bem. Essa troca. Eu acho bonito isso, acho bonito. Porque assim, eu não me importo. Eu acho até que é uma coisa poético, que agrega a minha língua portuguesa. Claro. Eu tenho um pouco dos dois. Lindo. Agora mesmo, pra fechar, o Gregório, ele acha que um dia o Brasil vai poder falar sobre legalização das drogas, sobre legalização da maconha. Eu acho que a legalização vem logo, porque apesar desse governo, o capitalismo, nesse sentido, ele fala mais alto, e o capitalismo interessa a produção da maconha, não é? O Canadá é a prova ainda disso. A maconha hoje é a commodity agrícola mais cara do mundo, não é? Uma grama de maconha custa mais do que uma grama de qualquer outra erva, semente, planta, né? Então, claro que interessa. Eu deveria estar interessado há muito tempo, mas em algum momento isso vai falar mais alto. Então, tomara que isso venha no Brasil junto com uma reparação, para voltar ao que a gente já falou, uma reparação dos grupos que mais sofreram com a proibição. Então, hoje em dia, a gente tem que batalhar não só pela legalização, mas também para que o comércio da maconha ele beneficie aqueles que sofreram com a proibição da mesma, né? Eu acho que é algo que vai ter que ser batalhado. Senão, essa daí vai nas mãos de Souza Cruz, e aí? Que vai continuar, né? Vai
oprimindo e botando ainda por cima veneno e bosta na maconha. Então, entre trocar traficante pela Souza Cruz, sabe? Pra Tem a mim, não questão acho que vai. medicinal também, né? Que também é muito importante. Claro, Né? não, é isso que é fundamental. Então, essa legalização ela tem que ser feita com consciência, porque é um remédio, maconha. Eu também acho. Né? Bom, Gregório, muito obrigada por falar com a gente. Eu espero que hoje a estreia prazer, seja incrível. Tomara, tá bom? vem ver, Muito vem. obrigada, gente. Se inscrevam, compartilhem, que a ideia aqui é sensacional. Muito Tamo obrigada. junto. Valeu, galera.